10 segundos para a gente ter 10 segundos de silêncio para a gente ter o corte, tá? Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um Caminho Sem Dor. Hoje com o professor Tiago Freitas. Dispensa apresentações. O professor Tiago Freitas é um neurocirurgião funcional, né, com fellow intervencional pain practice, com área de atuação em dor ali em Brasília. Um médico com amplo conhecimento na área de dor e que hoje vai nos falar de um tema que é fundamental na prática médica hoje, que é a neuromodulação medular. Que muitas vezes a gente pensa que isso está restrito ao médico neurocirurgião ou ao médico intervencionista de dor que vai realizar o procedimento e depois gerir esse paciente, mas o conhecimento básico, o conhecimento das indicações, do mecanismo de ação, ele é fundamental para todos os médicos que atendem pacientes, principalmente pacientes com dor neuropática, pacientes com fail back syndrome, ou seja, síndrome da pós-laminectomia, pacientes com síndrome complexo regional, com neuralgia pós-herpética e outras tantas indicações que o professor Tiago vai nos passar. O Caminho Sem Dor continua atuando, levando conhecimento de dor a todos os profissionais de saúde do Brasil de maneira gratuita. É importante ressaltar que nenhum professor recebe, nunca recebeu nenhum FII para dar essas aulas, todos fazem esse trabalho voluntariamente. Isso permite que o Caminho Sem Dor mantenha a sua função e os seus objetivos pelo qual ele nasceu, que é levar conhecimento de dor a todos os cantos do Brasil. Nós estamos aqui no Zoom com as aulas ao vivo, estamos no Telegram com o Caminho Sem Dor no canal, estamos no YouTube, estamos no Instagram e estamos também nos grupos fechados de WhatsApp, se alguém quiser participar. Depois é só me mandar um oi no meu WhatsApp que eu coloco no final da aula. Os grupos são fechados justamente para ficar evitando excesso de mensagens e ali a gente manda os avisos de aulas, avisos de outras aulas, materiais e artigos sobre medicina da dor. Então, Tiago, é um prazer tê-lo aqui novamente. O Tiago, além de ser um médico fantástico, é meu amigo e sócio, né, dentro do Simpen. É uma honra poder compartilhar do seu conhecimento e de toda a expertise que você tem a respeito dessa área e com certeza os alunos vão acompanhar hoje com muita satisfação. A palavra é sua, professor. Beleza. Estão me ouvindo bem, né? Carlos, muito obrigado de novo pelo convite. É uma honra estar aqui nesse projeto, né? Esse projeto cada vez crescendo mais, difundindo a dor. E quem ganha com isso são os pacientes, né? Que vão sentir lá na ponta a difusão desse conhecimento. É um prazer estar aqui hoje. Apresentar meus conflitos de interesse, né? Eu sou consultor de algumas empresas de neuromodulação. Alguns slides dessa apresentação foram doados, né, por colegas de referência, que é o Dr. Leonardo Capuralto e o Bernardo de Mônaco, e aí a gente tem que dar os devidos créditos a eles. Bom, um sumário do que a gente vai falar hoje, né, nós vamos falar sobre indicações e contraindicações do implante de eletrodo medular no tratamento da dor, nós vamos falar sobre algumas tecnologias de estimulação medular disponíveis no Brasil, né, no tratamento da dor nesses pacientes que têm indicação, e algumas inovações tecnológicas que ainda não estão completamente disponíveis na nossa realidade, mas que vão chegar com o tempo, né? Então é importante a gente saber que isso existe, já existem trabalhos com essas tecnologias, que isso tem um diferencial no resultado e que isso com certeza vai chegar para a gente aqui. Bom, falando um pouco do histórico da neuromodulação de uma maneira em geral, né? Desde a antiguidade a gente utiliza, né, corrente elétrica, eletromagnética, no tratamento de condições clínicas diversas, incluindo a dor crônica. Tá? É uma história mais interessante que tem, e vocês podem se aprofundar isso no site de um colega, que é o Dr. Eduardo Alho, né, um colega neurocirurgião funcional, que é um cara extraordinário, fala até latim, inclusive traduziu essa inscrição inicial aí, do primeiro uso descrito na história, né, de neuromodulação para tratar dor, pelo menos documentado, né, que é o Scribonius Largus, que era um médico grego, né, do Império Romano, e ele estava caminhando na praia, ele tinha uma dor crônica no joelho, e ele pisou em cima do peixe elétrico. E ele sentiu aquele choque e teve uma parestesia ali na região da perna e do joelho, e transitoriamente ele viu um alívio da dor.
E ele começou a utilizar aqueles peixes elétricos para tratar, principalmente, quadros de cefaleia, provavelmente cefaleia cervicogênica. Então, ele fazia aquele choque ali na região occipital dos pacientes. Até ele descreve aí, nesse tratado, né, que se chama Compositiones Medicae, né, em latim, e ele descreve que o paciente, ele usava a terapia no paciente até ele se sentir dormente na nuca, né? Então, assim, pra vocês terem uma noção, né, de como é que começou a questão da neuromodulação aí, historicamente falando, né? Bom, na dor crônica, qual que é o conceito do uso de neuromodulação, né? É o uso de corrente elétrica barra eletromagnética e ou substâncias químicas aplicadas no sistema nervoso para tratamento da dor. A gente tem várias formas de neuromodulação, né? A gente tem os sistemas de infusão intratecal, a gente tem implante de eletrodos periféricos, a gente tem implante de eletrodos no gânglio da raiz dorsal, e tem o tema de hoje, que é o implante de eletrodo medular. Então, hoje a gente vai se ater a essa foto aqui, se vocês estiverem vendo a minha seta, que é o implante de eletrodo medular no tratamento da dor. E, historicamente, né, depois daquele episódio que eu descrevi, já na história moderna, tudo começou com a teoria do portão do Melzer-Wall, né, que mudou realmente, né, o conceito de entendimento da dor crônica, de fisiopatologia, de mecanismo. A gente sabe que a teoria não é o que realmente acontece ali no corno posterior da medula, mas isso foi um salto em termos de qualidade, não só do entendimento da dor, da fisiopatologia, mas também na terapêutica, né, do tratamento. Então, o Schily, que era um neurocirurgião, em 1967, aproveitando-se da teoria do portão, ou seja, que se você fizer um estímulo, né, de fibras grossas, né, no corno posterior da medula, elas atuariam diretamente ali, né, no mecanismo de fechamento, né, da despolarização das fibras finas dolorosas. Então, esse era o conceito do Schily, do Mesocliol. Então, o Schily, aproveitando disso, ele pegou um paciente, né, o primeiro caso descrito na literatura, paciente com câncer de difícil controle, uma dor oncológica de difícil controle, e fez um implante de eletrodo diretamente na medula, não foi nem epidural, igual a gente usa atualmente, né? Ele fez um implante subdural, ele abriu a medula, implantou o eletrodo nesse paciente, ligou, o paciente sentiu a parestesia, né? Por que é estimular fibras grossas? As fibras dos tratos gástrico-cuneiforme ali, né? Quando você estimula ali no corno posterior da medula, o paciente sente aquela sensação de formigamento no trajeto ali das fibras que você está estimulando. E ele se baseou nisso. Tá? Então, esse paciente viveu mais uma semana após o seu implante, era uma dor oncológica, e ele conseguiu aliviar a dor desse paciente, né, durante 24 horas, quando ele ficou ligado esse eletrodo. Então, esse foi o primeiro caso de neuromodulação descrito, né, neuromodulação medular. E, a partir daí, os sistemas comerciais começaram a desenvolver, né? A Medtronic desenvolveu o Mielostat, isso é uma foto do Schily, nosso colega, ele é lá da Cleveland Clinic, inclusive. Mas a gente sabe que hoje os mecanismos de funcionamento do eletrodo medular, eles são bem diferentes, né? E ainda não são completamente conhecidos, tá? Mas a gente tem alguns estudos experimentais em animais e estudos em humanos, utilizando potencial evocado, utilizando eletroneuromiografia, utilizando ressonância magnética funcional, que mostram como é que atua, né, mais ou menos a estimulação medular, né, pensando na fisiopatologia da coisa. Então, a gente tem uma ação antidrômica, então a gente tem o estímulo eletromagnético no corno dorsal da medula, estimula os interneurônios GABAérgicos inibitórios, a, entre aspas, fechar o impulso aferente que vem ali da periferia pelas fibras finas, então tem uma ação local, e você tem uma ação também, né, que é ortodrômica, ou seja, você estimula vias medulares que atuam sobre o sistema inibidor descendente no mecanismo da fisiopatologia da dor, tá? Então, ele atua medularmente, ou seja, atua lá em cima, principalmente ali no locus cerúleus, onde você tem liberação de substâncias, né, noradrenérgicas, 5-HT, serotoninérgicos, neurotransmissores ali, que atuam ali naquele sistema inibidor descendente. Então, basicamente, a gente tem esses dois mecanismos de funcionamento, né, do estimulador medular que a gente conhece, tá, hoje. Essa estimulação que o Schily usou naquela época, né, e que permaneceu nos anos seguintes, é chamada de estimulação de baixa frequência ou estimulação tônica, tá? Por quê? Porque ela tem uma frequência entre 40 e 60 Hz. Por que ela é chamada de baixa frequência? Porque o paciente sente o estímulo. Então, a intenção nessa época era que o paciente sentisse o estímulo nas fibras grossas, né? E tudo se baseando na teoria do Melzer-Wall, certo?
Então, você tem um estímulo eletromagnético ali na medula, no corpo posterior, para sentir. Tá? Então, esse foi o estímulo que perdurou a partir dali. Então, toda vez que eu falar de estimulação tônica ou de baixa frequência, a gente está falando desse tipo de estímulo. E as indicações, né, que é o que é talvez o mais importante aqui da aula. A gente tem uma sociedade internacional de neuromodulação, que talvez seja o órgão que tem maior respeito dentro das indicações de protocolos de uso de neuromodulação de maneira em geral, estimulação medular incluída, tá? E a ANS, né, International Neuromodulation Society, ela tem guidelines, tá? Ela elabora pareceres com especialistas do mundo inteiro, inclusive quem é sócio pode participar, você apenas sendo sócio da sociedade, você pode participar quando ela faz o recall desses guidelines, né? Então, você pode participar. E a gente tem um consenso, que é um somatório de toda a revisão de literatura e experiência clínica de todos esses centros do mundo, né? E dentro do consenso, a gente tem algumas doenças que respondem melhor à estimulação medular. O Dr. Carlos já citou aí, por exemplo, uma é a Failed Back Surgery Syndrome, né? O síndrome do insucesso da cirurgia espinhal, o síndrome pós-laminectomia, né? Então, de acordo com o consenso, a gente tem uma evidência nível 1 e tem uma recomendação dos especialistas nível A, 1A. Então, é uma doença, uma síndrome dolorosa crônica que a gente vê muito no dia a dia e no consultório. Muitas vezes ela tem intratabilidade clínica, né? A gente vai falar também nas indicações que estimulação medular não é a primeira indicação nesses pacientes, mas aqueles pacientes intratáveis clinicamente têm uma indicação, né, de usar eletrodo medular, tá? Outra indicação importante, síndrome de dor complexa regional, né, tipo 1 ou tipo 2, né, que é a antiga distrofia simpático, reflexo ou caudalgia, então também é uma indicação interessante, tá? Então, é isso, né? Então, eu vou mostrar as doenças mais indicadas, mas o consenso, ele tem a referência, né, médica de indicação, né, de literatura. Tá? É importante quem trabalha com neuromodulação ter acesso aos consensos, tá? Falando de indicação, voltando ao que eu acabei de falar e batendo na tecla, neuromodulação espinhal ou implante de eletrodo medular não é a primeira indicação na maioria dessas doenças, dessas síndromes dolorosas crônicas. Você tem várias opções. O tratamento é multidisciplinar, você tem aspectos psicológicos, socioeconômicos, readaptação, medicações, fisioterapia, acupuntura, bloqueios, radiofrequência, questões nutricionais, atividade física, né? Então, você tem várias terapias, né, antes de indicar. Ao mesmo tempo, né, a gente também não pode ficar esperando o paciente cronificando a dor sem tratamento, né? Então, isso é importante também. Você não pode superindicar, mas você também tem que estar na cabeça, na sua mente, que existe essa terapia, que ela pode beneficiar esse paciente. Aqui é um estudo muito interessante do Kummer, né? É um indiano que tem vários trabalhos interessantes na área de neuromodulação espinhal, que ele fez um segmento e analisou quanto tempo de sucesso da terapia você tinha de acordo com o tempo de dor crônica que esse paciente tinha. Então, um paciente que tem menos de 2 anos de cronificação de dor, quando bem indicado, ele tem 84% de chance de responder com essa terapia. Se vai para 2 a 5 anos, cai para 70%. Se vai para de 5 a 8 anos, cai para menos de 50%. Por quê? Porque você já tem sensibilização central mais alta, mecanismos superiores, né? Então, às vezes, o eletrodo medular não consegue modular aquela dor de caráter neuropático, né? Que é a principal indicação dessa terapia, tá bom? Então, tem que pensar nisso. Lembrando que o conceito de dor, né, é um conceito muito maior do que nocicepção, tem vários fatores influenciando, tá? É importante saber quando não indicar, talvez mais importante que indicar, né? Então, quando o paciente tem muito ganho secundário, quando ele tem catastrofismo que não está tratado, perdão, quando tem dor associada com piora com o trabalho, aquele paciente tem busca por intervenções e cirurgias frequentes, distúrbios psiquiátricos não tratados, né? Então, esses pacientes, você tem que pesar, né, se está na hora de indicar ou se não teria uma contraindicação absoluta também. E você tem algumas contraindicações médicas, de uma maneira em geral, para cirurgia, né? Então, o paciente com coagulopatia, que está com infecção, porque você está implantando uma prótese no paciente, né? Que você tem problemas psiquiátricos incompatíveis, que tem crença errada de desfecho, isso é muito comum, o paciente achar que vai pôr um chip na coluna e vai sair curado da dor dele, né? Então, você tem que colocar o paciente, né? Nós vamos mostrar os resultados da terapia, né? E nada em dor é totalmente 100% para todo mundo. Então, você tem que colocar os pés no chão para o paciente.
busca de cura, pacientes que já têm uma desafinamentação do sistema de dor muito severa, então ele não vai responder à neuromodulação, tá? Então, em termos de doenças, nós temos na literatura 4 indicações principais, né, que têm respaldo. Uma é a síndrome pós-laminectomia, que eu já mostrei naquele consenso. Outra é a síndrome de dor complexa regional. Então, essas são as duas principais síndromes dolorosas neuropáticas que a gente lida no dia a dia. Mas tem algumas doenças que a gente também é muito subutilizado, que tem uma boa evidência na literatura. Daí é importante a gente saber. Por exemplo, a angina crônica, aqueles pacientes que fazem cirurgia cardíaca, tá? E tem um padrão bom na patência da sua cirurgia, mas continua com dor anginosa crônica. Então, esses pacientes podem ser candidatos a eletrodo medular, tem uma resposta interessante. E os pacientes com isquemia periférica crônica também, que tem revascularização, mas continua com dor crônica. Tá? Então, a dor isquêmica crônica também é um tipo de dor que responde bem à neuromodulação. Nós temos aí na literatura outras indicações, né? Neuropatias traumáticas, neuropatias diabéticas, saiu em 2020, se eu não me engano, uma revisão sistemática muito interessante, mostrando uma evidência muito boa, tá? Lesões parciais do plexo braquial, dores pélvicas, radiculopatias, dor mielopática com lesão incompleta, principalmente, alguns tipos de dor de lombalgia nociceptiva também você pode tentar utilizar e algumas dores viscerais, tá? Então, você tem outras indicações, tem aquelas 4 principais e tem outras que podem ser utilizadas esse tipo de terapia também. Lembrando que lá com Chile, né, a gente começou com mielostático, que eu falei em 1968, era isso aqui, era uma antena externa ligada num gerador imenso que ficava estimulando ali a bateria subcutânea que estava ligada no eletrodo, né? E os materiais foram evoluindo, tá? Então, desde 1967, quando o Chile criou a estimulação tônica, os materiais evoluíram em segurança, os materiais evoluíram em número de contatos, mas eles tinham uma ideia de querer cobrir a área de estimulação, a área de dor pela área de estimulação. Essa é a ideia principal. Então, quando eu comecei a fazer neuromodulação, há milênios de anos atrás, era isso, a gente tinha que cobrir a área de dor. Então, quanto mais contatos, melhor, né? E aí os sistemas evoluíram, de uma bateria externa, um sistema totalmente implantável, sistemas recarregáveis, sistemas que se adaptavam à postura, porque o paciente, quando estava com o eletrodo, se ele deitava, ficava mais forte, se ele sentava, diminuía, se ele fica de lado, muda. Então, criaram um sistema que se adaptava à postura, extremamente interessante a tecnologia, aumentando o número de contatos. Então, isso foi a evolução inicial dos materiais, né? Então, a gente chegou a ter eletrodos com 16 polos percutâneos, que cobrem, sei lá, 3, 4 níveis da medula ali, você pode estimular tudo, né? Dali para baixo. Ou esse aqui de 32 polos aqui, cirúrgico, né? E vários tipos de eletrodos, sempre querendo cobrir a área de dor. Então, essa foi a evolução inicial dos materiais. Voltando para a questão histórica, tá? Com relação à técnica cirúrgica, que é uma coisa interessante da gente saber, a gente tem basicamente 2 técnicas. Tem uma técnica aberta, que a gente faz uma hemilaminectomia ou uma flavotomia, que é a retirada do ligamento amarelo ali, e passa uma placa dos eletrodos no espaço peridural, tá? E nós temos técnicas percutâneas, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Qual que é a vantagem da técnica cirúrgica? A técnica cirúrgica, o eletrodo, teoricamente, tem menor chance de migrar, porque ele é maior, ele é mais fixo, ele é uma placa. Então, a complicação do eletrodo sair do lugar, até ele fazer a fibrose ali ao redor do seu implante, é menor. Tá? Ele também teria vantagem de direcionar a corrente mais sobre, né, a coluna dorsal ali. Enquanto que o eletrodo cilíndrico, ele tem uma corrente 360 graus. Então, se você quer aprofundar o seu nível de estímulo, você tem que aumentar muito a largura do seu campo de estimulação. Isso pode ter alguns efeitos colaterais. Teoricamente, essa seria a vantagem do eletrodo cirúrgico. E qual que é a desvantagem? É um procedimento cirúrgico, é mais doloroso para o paciente, tá? Pacientes que você tem algum defeito no sistema, a placa quebra, faz uma infecção, a reabordagem dessa placa tem um risco maior para o paciente, porque ele tem uma fibrose muito maior, então a chance de você fazer um hematoma epidural, uma lesão, é maior nesse tipo de técnica, tá?
E tem as percutâneas, que são as mais utilizadas, tá? Onde você faz a passagem do eletrodo por meio de uma agulha. Então, uma técnica menos invasiva, tá? Mesmo para pacientes que têm artrodese, como esse aí, que vocês estão vendo na foto, você consegue fazer, né, um implante. Então, ela tem essa vantagem, ela é menos invasiva, é menos dor pós-operatória para o paciente, melhor recuperação mais rápida, alta mais rápida do paciente, tá? E ela tem a desvantagem que eu falei, ela tem uma chance maior de migração e ela, né, tem talvez, teoricamente, teria um pouco de dificuldade de localizar as regiões mais profundas ali na medula pelo aumento, né, do campo magnético que você tem que fazer, tá bom? É a técnica mais utilizada no mundo. Aqui é só um videozinho mostrando um exemplo de técnica percutânea. Eu acho que tinha um vídeo lá também no outro cirúrgico, mas depois a gente mostra. Então, a gente faz, né, um botão anestésico. Esse é um caso feito aqui com a paciente com sedação, mas pode ser feito também com anestesia geral e monitorização. A gente faz a punção, né, perdidogliótica, guiada por radioscopia, né? Depois que você acerta, você passa o eletrodo guiado por radioscopia e guia, né, o eletrodo no nível medular que você quer colocar e ali ajustar exatamente a posição do eletrodo correta. Pois aqui é um teste, a gente faz um estímulo intraoperatório, cobertura da área de dor, e depois o paciente vai fazer um teste durante alguns dias, tá? Esse é só um exemplo de técnica percutânea. Bom, lembra que eu falei? Chile, 1967-68, estímulo tônico, 40 a 60 Hz, o paciente sente dormência, sente parestesia na área de dor. Desde que ele começou isso, quando a gente começou, quando eu aprendi neuromodulação, tinha esses dois dogmas. Primeiro, você tem que cobrir a área de dor com a dormência. E você tinha que fazer teste, né? Isso ainda é uma coisa que a questão do teste ainda é bem difundida. Pelo custo desse material, é importante fazer teste, tá? Eu ainda faço. Mas tem algumas escolas que advogam que o teste não seria tão necessário, depender do tipo de dor que o paciente tem, tá? Isso são dogmas da estimulação tônica. E, durante todo esse tempo, né? Deixa eu passar para frente aqui. Isso. A gente teve resultados com essa estimulação tônica, tá? Então, você vê aí uma revisão sistemática de 2009 da Penphysician para síndrome de pós-laminectomia, mostrando a taxa de sucesso geral de vários estudos nessa revisão, né? Para dor lombar, para dor radicular e para dor radicular e lombar, né, de uma maneira em geral. Você vê que tem resultado de estimulação tônica, funciona, tá? Aqui, várias revisões de literatura com follow-up grande, com melhora significativa do quadro de dor. Inclusive, melhora de satisfação do paciente e qualidade de vida. Então, estimulação tônica funciona. Tá? Para síndrome de dor complexa regional, tem artigos em revistas de referência também. Então, o consenso indica grau 1A, não é à toa, porque essas doenças são as que têm maior evidência na literatura. Tá bom? Para doença vascular periférica, você tem revisão da Cochrane, que mostra, né, boa evidência, melhora da dor, posterga a amputação, melhora a vascularização do membro. Então, é interessante, é subutilizado, tá? E também porque eu falei, para aquela angina crônica, tá? Nós temos alguns estudos interessantes, antigos até, que mostram já resultado nesses pacientes em termos de controle da dor, bastante interessante, tá? Vou passar aqui. Então, essa estimulação tônica foi o que existiu de 1968 até 2010. Né? E hoje, até quem trabalha com neuromodulação brinca que esse aí foram os dark ages da neuromodulation, né? Então, a gente só tinha um tipo de estímulo, a gente só tinha uma coisa para oferecer para o paciente, tá? E a gente tinha um acronismo, assim, que a gente falava, o paciente vinha, a gente falava, olha, você tem, em média, 50% de chance de melhorar 50% nas suas escalas de dor com implante de neuroestimulador. Isso era o que a gente oferecia para esses pacientes. Porque a maioria dos trabalhos tinha essa resposta a longo prazo, tá? Só que, e a gente tinha um algoritmo, né? Que a gente tratava, por exemplo, síndrome pós-laminectomia. Se o paciente tinha uma dor lombar predominante, a gente colocava bomba de morfina. Se o paciente tinha uma dor radicular, a gente colocava um eletrodo.
Era isso que a gente fazia de neuromodulação e não estava errado. Era o que a gente fazia na época. Tá? Mas, a partir de 2010, começaram a surgir, através das pesquisas, várias novas formas de onda. Isso foi muito importante para a neuromodulação, porque abriu o leque, abriu as opções, vieram resultados melhores e melhorando o controle da dor nesses pacientes. Tá? A terapia mudou. Então, em 2010, Dirk de Ridder, que é esse neurocirurgião funcional belga, que também trabalha na Nova Zelândia, trouxe uma nova forma de onda, que ele chamou de burst, que, traduzindo seria salvas, né? Seria uma sequência de estímulos intercalados por pausas. Né? Como é que ele se baseou para descobrir isso? Fez estudos neurofisiológicos, experimentais, e ele viu, né? Aqui é uma foto minha do Bernardo com o de Ridder, num dos congressos que a gente foi. Né? O que ele viu? Ele viu que as células do tálamo, quando a gente faz um implante de eletrodo para tremor essencial, a gente passa ali pelo tálamo e a gente consegue ouvir e medir a frequência das células. Então, as células dos núcleos talâmicos relacionadas ao trato espinotalâmico ali, sensitivo, elas não ficavam o tempo inteiro ali estimulando, tipo tônico, 40 Hz o tempo inteiro, 60 Hz, ó, bate-estaca. Não era assim que funcionava. Os neurônios se despolarizavam, os neurônios normais, ou seja, aqueles que não estão alterados pelo quadro de dor, em trem de pulso, em pausas. Então, ele fazia um firing e parava. Fazia um descarga e parava. E ele mediu isso. E ele falou, não, nós temos que imitar a natureza. Nós não temos que controlar a natureza. Nós temos que fazer a coisa fisiológica. Então, ele inventou esse tipo de onda, que é o burst. Tá? E, por estudos de ressonância magnética funcional, ele começou a perceber que o burst poderia ativar as áreas cerebrais relacionadas ao componente afetivo da dor. Tá? E aí a gente já entra no conceito de que dor não é nocicepção. Você lembra daquele slide que eu mostrei? Dor tem sofrimento junto. Dor é sofrimento. Dor crônica é sofrimento. Dor é nocicepção. Dor crônica é sofrimento. Então, se a gente não modula o sofrimento de diferentes maneiras, seja com acompanhamento psicológico, seja com uma equipe multidisciplinar, seja com o uso de antidepressivos junto, que atuam também no sistema de dor. Mas se a gente não modula o sofrimento, a gente não consegue controlar a dor crônica do paciente. E a intenção aqui é aplicar uma técnica cirúrgica que consiga modular áreas que regulem o sofrimento, que é o componente afetivo medial da dor. E essa é a intenção do de Ridder. Bastante ambiciosa, né? Então, ele publicou um estudo inicial, uma série de casos, comparando burst com tônico. Ou seja, estímulo antigo com estímulo novo. E a maioria dos pacientes tiveram respostas melhores no estímulo novo e preferiram o estímulo novo. Outra vantagem do estímulo em burst é que o paciente não sente. O paciente não sente nada, não sente aquela parestesia, aquela dormência. Então, tem gente que não gosta de sentir, né? Então, ele é outra vantagem, é mais confortável para o paciente, ele só sente a melhor o alívio da dor. Tá? Então, vocês veem ali, a partir do de Ridder, vários outros trabalhos foram sendo lançados, em 2010, e comparando tônico com burst, principalmente paciente com síndrome pós-laminectomia. Tá? Então, de uma maneira em geral, né, esses pacientes tiveram melhora nas escalas de dor, tanto para dor lombar quanto para dor radicular e na dor geral, utilizando o burst. Tá? E hoje a gente já tem vários estudos, né? Tem um estudo grande, que é o Sunburst, mostrando que realmente tem uma diferença, né, de burst para tônico na maioria dos pacientes. Lembre-se que cada paciente é um. Tem paciente que gosta de sentir o estímulo tônico. Tem paciente que vai se dar melhor com o estímulo tônico. Mas é importante você ter opção. Tá? E na maioria das vezes o estímulo burst parece, pelo menos para síndrome pós-laminectomia, ter uma vantagem maior que o estímulo tônico. Tá? Outra forma de onda que surgiu, né, chama HF10, o High Frequency, 10.000 Hz ou 10 kHz, tá? Então, esse tipo de onda, o paciente não sente mesmo, é 10.000 Hz de estímulo ali contínuo na medula, tá? Na região epidural. É um conceito bem diferente, porque vocês lembram que eu tinha falado da questão de localizar a área de dor, então no teste a gente passa o eletrodo, localiza a área,
cobre a área de dor aqui, não. Aqui o implante é anatômico. Você tem dor, sinuspodolinectomia lombar, você implanta ali anatomicamente, liga em 10.000 Hz e vê a resposta. Tá? Então, você põe de T8 a T11 ali, sem teste intraoperatório e liga. Esse é o conceito da High Frequency Stimulation. Eles fizeram estudo piloto em 2013 com o TID, né, que teve uma resposta superior ao estímulo tônico convencional, e, posteriormente, eles fizeram dois estudos randomizados controlados, extremamente bem feitos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, comparando a estimulação tônica convencional com a estimulação em alta frequência, tá? E aí, vocês podem ver o que acontece. Na estimulação convencional, no começo, ela tem uma efetividade parecida com a alta frequência, a tônica. Mas com o passar do tempo, os pacientes vão criando tolerância, tá? Vão perdendo o efeito. É o que a gente chama de tolerância em neuromodulação. Enquanto que na alta frequência tem menos tolerância, então ele se mantém por mais tempo. Esse aqui foram estudos randomizados controlados, multicêntricos, com 2 anos de follow-up, comparando estudos clássicos da estimulação tônica, do Richard North e do Kummer, tá? Com muitos estudos que eu já mostrei os resultados. Então, comparando, a estimulação em alta frequência também parece ter uma efetividade bem maior, tá? Aqui uma comparação entre as diferentes terapias com a alta frequência, também mostrando efetividade na redução de dor nas escalas, tá? E aqui uma visão geral, tanto para dor lombar quanto para dor radicular, um follow-up grande nesses pacientes, parece que a estimulação em alta frequência, em 10.000 Hz, é superior à estimulação tônica, tá? Mostrando isso. Tem várias hipóteses para explicar por que funciona essa estimulação, tá? Primeiro, pensar que poderia ser um bloqueio ali pela alta frequência, fazer um bloqueio neuronal, igual acontece no nervo periférico. Se você pegar um nervo periférico, ligar um estimulador a 10.000 Hz, equivalente a você fazer um bloqueio com uso de lidocaína nesse nervo. Então, isso é verdade. Até existem estimuladores de nervos periféricos para dor neuropática em alta frequência em 10K, tá? Mas é mais do que isso, tá? O que a gente vê talvez seja uma maior inibição dos centros inibitórios descendentes ali nas ressonâncias magnéticas funcionais com o uso da estimulação. Lembrando que esse mecanismo ainda não é completamente esclarecido, tá? De como é que funciona a estimulação em altíssima frequência. Outra tecnologia também que não tem no Brasil, lembrando, tônico nós temos no Brasil, burst nós temos no Brasil, alta frequência 10K não temos, e esse agora próximo também não temos, que chama estimulação em alça fechada, tá? Que chama ECAPS. É muito interessante essa tecnologia, ela foi lançada por uma empresa australiana que se chama Saluda. O que eles fizeram? Eles acoplaram no eletrodo medular um sistema capaz de medir mais de 120 vezes por segundo a quantidade de carga que o eletrodo tem que dispensar para estimular o corno dorsal da medula. Tá? Desenvolver um sistema tecnológico que faz isso. O que acontece com isso? Qual que é esse conceito? Né? O conceito é que, devido às variações de batimento cardíaco, respiração, posição, o eletrodo convencional não estaria estimulando corretamente a região dorsal da medula, que fica variando o estímulo demais, tá? Durante todos esses fatores que eu citei. E aí, com esse sistema que consegue mapear a quantidade de energia que tem que ser dispensada, teoricamente você faria um estímulo mais efetivo da medula, tá? Então aqui, por exemplo, eles consideram que a maioria dos pacientes que utilizavam o estímulo convencional fica na dose supra ou abaixo da estimulação ideal. E com esse sistema, isso aqui, para você ver, um paciente do estudo deles teve mais de 6.800 eventos de hiperestimulação em 9 dias de trial. Eles testaram isso, tá? E depois que ligou o sistema, a faixa terapêutica aumentou para mais de 90% do tempo. Tá? Então, primeiro eles fizeram um conceito, criaram o sistema. Depois eles fizeram estudos. Tá? Então, eles desenvolveram vários estudos interessantes. Começou com esse panorama. Depois o estudo Avalon, que foi multicêntrico, né? Com maior número de centros, que já teve uma resposta interessante. Tá? E, por fim, o estudo Evoque, que foi o melhor de todos, randomizado, controlado, duplo cego. Né? Olha no Avalon os resultados. Você lembra que lá para a estimulação tônica você tinha 50% de melhora, 50% dos pacientes. Aqui você tem no Senza 75% a longo prazo. E aqui 70% dos pacientes tiveram mais de 80% de melhora nas escalas de dor.
nos primeiros 3 meses, tá? 8 de 10 responderam, mais de 50% nas escalas, tiveram melhora na qualidade de vida, incluindo no sono. Então, sim, uma resposta muito similar à alta frequência, uma resposta superior ao que a gente já vinha tendo aí, né, nos estudos que a gente conhece. Tá? Então, esse foi o estudo EVOKE, né? Se eu não me engano, 142 pacientes, multicêntrico, controlado. Olha um ano de segmento, tá? Olha os resultados. Para dor lombar, 80% dos pacientes responderam com mais de 50% nas escalas, tá? 56% dos pacientes altamente respondedores. O que é altamente respondedor? Mais de 80% de melhora. Então, aquela melhora gritante desse paciente, tá? E você teve melhora em várias escalas de qualidade de vida que foram medidas nesse estudo. Então, realmente parece uma tecnologia muito interessante, tá? E diferencial. Não temos ainda no Brasil, tá? O Saluda. Outra forma de onda nova que nós temos, uma DTM, Differential Target Multiplex. Isso nós temos no Brasil. Qual que é o conceito? O conceito dele é a estimulação de glia, tá? Ele foi desenvolvido por um colega nosso, o Dr. Ricardo Vallejo, né, anestesiologista especialista em dor, colombiano que trabalha em Chicago, tá? E aí, o que ele fez? Ele fez um estudo em ratos, tá, durante muito tempo, em que ele analisou as alterações nas células da glia de ratos com indução de dor neuropática crônica, com modelos experimentais. E aí ele analisou qual seria o tipo de onda que você teria que fazer para modular essas células e, consequentemente, modular a resposta terapêutica nesse modelo de dor experimental, inicialmente em ratos, tá? Então, o conceito aqui é que o estímulo ele não é só para o neurônio, ele também influencia nas células da glia. Você tem uma proporção de 80% para 20% de células de glia comparadas com o neurônio, ali na coluna dorsal da medula. Então, negar que o estímulo eletromagnético ou elétrico influencie nessas células, né, é você ter muita descrença de que isso não aconteça. E aí ele calculou tanto alterações, né, nesses ratos de comportamento doloroso, e ele também fez um estudo gênico, comparando estimulação tônica convencional, estimulação em alta frequência, a estimulação em DTM que ele desenvolveu, que são vários parâmetros diferentes, e aí ele viu que as alterações gênicas nesses ratos que faziam o DTM se assemelhavam mais aos ratos que não tinham dor. Então, você faz a modulação de glia, você faz a modulação gênica em ratos, tá? E depois ele partiu para o estudo clínico, né, baseado nesse conceito, tá bom? Então, é uma programação um pouco mais difícil mesmo, né? Você tem uma posição correta de colocar o eletrodo, você tem várias combinações que você tem que fazer, tem 3 tipos diferentes de programas, você usa um ou outro, então é interessante você ter um treinamento disso, tá? E eles fizeram um estudo multicêntrico randomizado, também com mais de 100 pacientes, tá? Com um follow-up de 1 ano, que os resultados foram muito semelhantes ao estudo lá, né, que a gente viu do EVOKE, ao estudo do SENS, ou seja, mais de 80% dos pacientes altamente respondedores, né, 70% dos pacientes altamente respondedores e mais de 80% dos pacientes respondendo. Né? Então, é um salto muito grande você falar de 50% para 80%, né, em termos de terapia, tá? Então, essa tecnologia tem no Brasil também. Bom, essas são as formas de onda novas para estimulação medular, tá? Disponíveis hoje no mundo, cada vez mais tem coisas chegando, e isso é bom, porque cada vez mais nós temos mais opções, tá? Para os pacientes. E é uma coisa interessante da gente falar, é dos custos, né? Estimulação medular é caro, né? Esses materiais são importados, né? Isso sempre bate no convênio na hora da autorização, tá? Então, a gente tem alguns estudos para justificar. Esse é um estudo bem conhecido do Richard North, né? Que ele comparou reoperação em paciente com síndrome pós-laminectomia com implante de eletrodo medular. E a conclusão é que, do ponto de vista econômico, o implante de eletrodo é mais viável do que as reoperações nesses pacientes, tá? Nesse estudo, ele provou isso. E esse é outro estudo bastante interessante, nessa unidade do Bernard, saiu na Pain-Physicians de 2017, em que eles compararam o custo, né, da cirurgia de estimulação medular. Então, o que é que acontece? Quando você faz o implante do eletrodo, você tem um aumento significativo do custo, né, a curto prazo, mas com um segmento dos anos, esse custo vai caindo
comparando com o que o paciente faria de tratamento clínico, né, com o uso de medicamentos para dor neuropática, outras terapias associadas. Então, nesse ponto também, a estimulação medular, ela, a longo prazo, ela tem um custo-benefício melhor. Tá? Então, esses são dois argumentos aí que justificariam, tá, o uso dessa terapia em termos de custos atualmente. Bom? Concluindo, então, né, já que minha aula é apenas noções, né, de estimulação medular, indicações, tipos de onda e resultados, né, que foi o que a gente mostrou, a estimulação medular ela é uma ferramenta extremamente importante no tratamento da dor, especialmente nos pacientes com síndrome pós-laminectomia, síndrome de dor complexa regional, anginas refratárias e dor isquêmica periférica, tá? O surgimento de novas formas de onda melhorou a efetividade do nosso tratamento, melhorou o nosso arsenal terapêutico, então hoje a gente tem opções para o paciente, né? E a gente precisa de ter um conhecimento técnico específico, né, para o manejo dessa tecnologia, o custo é elevado, então a gente tem muito receio, né, que trabalha com isso, de essa terapia se queimar pelo uso abusivo, né, pelo uso por pessoas que não sabem nenhuma programação, não sabem indicar, né? Então, assim, é uma terapia cara, então, para trabalhar com isso, você tem que ter uma dedicação, uma formação, né? Não é só implantar, existe a questão da indicação, da programação, então isso é importante para a gente continuar tendo bons resultados, para um convênio acreditar que isso é uma terapia que funciona, tá? Então, é importante isso, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar de uma maneira resumida, né? Esse assunto, se a gente fosse discutir ele, a gente iria a noite toda para se aprofundando em cada tipo de onda, de forma de onda ali. Esse é meu e-mail, esse é meu Instagram, esses são minhas riquezinhas aí. E lembrando que a gente tem, né, o nosso curso de neuromodulação invasiva no tratamento da dor. É um curso que está se tornando pós, tá? E a partir desse ano, uma pós-graduação em neuromodulação invasiva da dor, o nosso extindor. E é um curso credenciado pela Sociedade Internacional de Neuromodulação, né? E nós já estamos, graças a Deus, com a nossa turma esse ano fechada, estamos com as vagas abertas já para 2023, então, os colegas que têm interesse em se aprofundar nessa terapia, né? Nós temos Cadáver Lab, nós temos exposição de todas as tecnologias no Brasil que existem de neuromodulação, o aluno vai ter contato com todas elas, tá? E nós temos Cadáver Lab para treinamento, nós temos cirurgias ao vivo, né? Exposição de casos ao vivo, de casos de dor crônica complexos, tá? Então, é o primeiro curso no mundo com essa terapia, e a gente tem muito orgulho desse curso estar indo para o 6º ano, tá bom? E muito obrigado, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Parabéns, Thiago, que aula fantástica, bastante didática. Eu acho que mesmo quem não tem conhecimento ou prática com a técnica, entendeu bem as indicações e você demonstrou ali algo que é muito importante, que é justamente a questão do custo, barato ou caro. Existe assim, é bem indicado ou mal indicado, né? Porque quando é bem indicado, ao longo do tempo, o custo vai reduzir. O que a gente enfrenta hoje são indicações pouco ortodoxas, né? Então, como que a gente combate isso? É claro que você falou assim, ó, essa aula a gente teria que debater a noite inteira. Muito mais, isso é tema de uma pós-graduação que o Simpen tem. Agora, de tão difícil que é. Agora, como que a gente combate isso? Porque o convênio fica na defensiva, não podemos tirar a razão, muitas vezes, porque há má prática dos dois lados, há má prática do convênio também, que aproveita a má prática de alguns para negar para todos os pacientes e fica aquela questão, como que a gente conserta isso? Como que a gente corrige esses desvios para a terapia chegar ao paciente de maneira correta? Essa é uma questão muito boa, né? Muito interessante. Eu acho que, primeiro, assim, do ponto de vista legal,
a gente tem uma DUT da ANS, né, que tem a regulação ali, que nos dá uma certa garantia de brigar pela autorização do procedimento, né, do ponto de vista legal, né. Às vezes é mais fácil pôr um eletrodo do que fazer uma radiofrequência pulsada, né, que é uma coisa muito mais barata. Agora, do ponto de vista de não queimar a terapia, eu já tentei fazer algumas coisas que eu acho que, por exemplo, eu já tentei, sei lá, fazer uma reunião com auditores e falar, olha, gente, isso aqui existe, isso aqui, as principais doenças são essas, né? A pessoa que tem que fazer isso tem que ter uma formação mínima, então essas e essas especialidades, mas você tem que questionar isso. A gente não vê isso vindo da parte das seguradoras, né? O convênio, ele tem um raciocínio meio idiota, né? Se ele investisse, assim, em conhecer as pessoas que estão fazendo e saber da formação delas, né? E tivesse alguma estatística a respeito disso, eu acho que eles conseguiriam triar essas coisas, né? Eu acho que a educação é uma forma do que a gente vem fazendo, por exemplo, com o extintor, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir envolver dentro da terapia, né? Eu acho que mais vai ser bem feito, mais vai ser bem indicado e melhores resultados, e o convênio vai começar a chegar, não, realmente isso aqui funciona, né? Isso aqui funciona mais do que deixar reabrir o doente na coluna, né? Por exemplo. Então, são coisas que, né, a informação, de uma maneira, tem que chegar, né? Eu acho também que, às vezes, falta um pouco, sei lá, talvez as sociedades nossas deveriam atuar junto aos convênios para informação, né, disso, né? Falar, olha, né, por que não? Né, e a sociedade deveria existir para isso, né? Também, eu penso, né? Sei lá, por que existe essas sociedades brasileiras de tudo quanto é coisa? Se não para tentar ajudar na ponta, né? Para tentar ajudar a gente, né? Então, eu acho que tem vários fatores aí, né? Conscientização, educação, a operadora entender que vai ficar muito mais barato para ela, né? Muita coisa aí para a gente trabalhar, né? Acho que é o caminho longo e as operadoras deveriam procurar fontes seguras de informação, né? Que aí eles vão saber se a terapia vai ajudar o paciente ou não. A Lia levantou a mão. Lia, boa noite. Oi, boa noite, Carlos, Fala, Lia. Thiago, parabéns mais uma vez, sempre bom assistir sua aula. Indo de encontro com tudo que você falou agora, calhou exatamente o que está acontecendo comigo. Aqui, não sei como é a realidade de outras cidades, mas aqui a Unimed impera, 85% do convênio. A Unimed local, a gente tem uma conversa legal, sentamos, explicamos sobre fazer o teste, sobre usar a monitorização durante o teste, o eletrodo definitivo, mas a gente tem as Unimeds que fazem parte do Estado, e aí a gente tem um auditor, assim, eu acabei de receber hoje, agora um pouco aí na sua aula, falando, negando a monitorização intraoperatória, né? Então, falando, inclusive quando ele autoriza, embora tenha DUT, como você bem falou, ele fala que é um desperdício, olha só, o uso do material para o teste, depois você tira e coloca todo o novo material. Então, assim, eu acho que por mais que eu responda, coloque, o neuro que fica junto com o neurofisiologista mandou artigos, mas às vezes eu entendo que parece que eles não querem, né? Não sei, não querem compreender, né? É difícil, é difícil. Eu tenho também essa questão aí, né? Eu recebi um negativo hoje, compartilhando contigo, por exemplo, um paciente que o cara falou assim, não, esse nível aí não cobre a área de dor do paciente. Quer dizer, uma coisa mais louca do mundo. Você vê um negócio desse, você fala, olha, como é que é? Aí você tem que justificar, ter aquela paciência, né? Mesmo assim, às vezes, no final, nega, né? Nega, né? E Exato. aí é complexo, né? Tá tendo um movimento ao redor da codificação e dessa relação, né? Dos pedidos, né? A gente tem um colega na neurocirurgia que é o Wilker, que o cara desenvolveu até um curso, né? Como você justificar dentro das DUTs. É difícil, você tem que ter paciência e muitas vezes vai acontecer isso, né? Você vai fazer tudo, você vai justificar, você vai mandar artigo, você vai provar e a pessoa vai negar, né? É complexo isso às vezes, né? Sem falar E que, aí, assim, muitas dessas DUTs
são manipuladas, né? A ANS, ela é influenciada muito por essa força muito grande, muito maior que a gente, né? Essa força que vem dos convênios, às vezes. É uma ajuda sua, que eu sei que você tem muitos casos, né? E eu estou aqui começando, talvez. Por exemplo, esse caso que negou a neurofisiologia, né, a monitorização. Faz ou não Eu, faz, né? eu não quero fazer, eu É, fico super tensa com isso. Eu vou é, eu, expor para a eu, família, né? é, Então, eu queria saber a sua opinião, porque eu vai acho autorizar que, o material, o procedimento, mas não o neurofisiologista. por exemplo, esse caso assim, vem a questão da segurança, né? Assim, a chance de dar complicação é alta? Não, muito baixa, né? Mas aí, como é que você vai... E a questão da segurança, né? E a questão da localização da área pela neurofisiologia? Você vai fazer acordado, então, tudo bem, mas o paciente suporta, né? É uma opção, né? Você fazer acordado. A gente sempre fez muito acordado. Mas tem artigo mostrando que fazer acordado, do ponto de vista de localização, é pior do que, né? Então, assim, você tem justificativas muitas para isso aí. Uma opção sua é fazer acordado, né? Porque aí você tem a segurança, só que o paciente vai sofrer mais, né? E eu já fiz, por exemplo, um sistema público, né? Pacientes sem monitorização e tudo, e anestesia geral. Mas quando o problema é que é a questão da complicação, né? Como é que você vai se justificar? Se Uma acontecer alguma complicação. coisa, e aí, né? E aí? Não tem como, não tem Quem como, né? fez, né? Então, acho que tem que pensar na segurança, né? Ou fazer acordado. Outra opção aí é fazer com sedação leve né, depois Estimular, né? estimular intraoperatório, que é uma das maneiras de se fazer. Tenho algumas perguntas aqui. E tem a Tem pergunta uma... do Ramon, tem a pergunta da Fabi, que a gente já deu devido ao Google aqui, que ela está perguntando quantos que você coloca por ano e qual frequência, e tem uma pergunta aqui da Belma. Vamos seguir a ordem de quem fez a pergunta. O Ramon, grande Ramon, aí do Espírito Santo de Vitória. Tiago, como você Como faz faz para com pacientes tá antiagregantes ou usando... anticoagulantes? Ele completou a questão do vascular não autorizar. Se o vascular não autoriza, ele Então, vai ter que tratar depois, né? Mas assim, como que você lida eu... mais amplamente? Como você lida com o paciente com o uso de anticoagulantes? Assim, se o paciente está usando anticoagulante, a gente pede o parecer, né, para o cardiologista explicando o que a gente vai fazer. Geralmente, se é um anticoagulante, a gente oral, sei lá, vamos dizer, um Xarelto, ou sei lá, um Marevan, né? A gente suspende naqueles dias específicos orientados que a gente tem, né? E faz. Ou, se o colega achar muito perigoso, a gente suspende, faz Clexane junto, profilático, suspende Clexane 12 horas antes, faz o procedimento, né? E depois volta 24 horas depois, né? Que é o prazo mínimo. Isso para anticoagulante, né? Todas essas orientações, amor, tem um guideline da ANS que é sobre essas complicações hemorrágicas, cara, muito legal. Vou passar lá nos grupos Caminho Sem Dor, esse artigo. E aí, porque eles orientam exatamente tudo isso aí. O antiagregante tem que tirar, né? A S, 5 a 7 dias, e o Plavix, 7 a 10 dias, né? E Se ele não depois, sem problema autoriza, nenhum, a manutenção aí com o depois volta. dispositivo. Isso, depois volta. Agora, se o cara não autoriza tirar um antiagregante, eu não faço, né? Então, assim, simplesmente não correr esse risco. A chance de sangrar é alta? Não, mas ela é maior e se acontece, você não tem antídoto para antiagregante, né, praticamente, né, cara? Então, não autorizo tirar o AS, então não tem cirurgia. Eu funciono assim, né, assim, a segurança do paciente. Depois, né, com relação a isso, geralmente, né, é isso que eu faço. Tem a pergunta da Fabi, Ela Carlos, perguntou quantos você realiza e qual a patologia mais frequente. quantos anos realiza esse tipo? Há quantos anos? Eu trabalho com neuromodulação desde 2006, né? Quase 20 anos. E os casos mais comuns são síndrome pós-laminectomia, né? Mais comum de todos, né? Síndrome pós-laminectomia. Isso tem diminuído, né? Tem diminuído, mas ainda é a doença mais comum. Síndrome do complexo regional,
é outra também, né, que é extremamente frequente e que responde, né? Então, essas doenças que respondem melhor na literatura, Fabi, são as que você tem que focar, principalmente se você está começando a trabalhar com isso, né? E a pergunta E da a Velma, Velma, quanto mais profissionais devidamente ah, capacitados se envolverem em educação e esclarecimento sobre o procedimento. Perfeito. Isso aí talvez seja o caminho mais robusto, duradouro, né? E que vai nos dar a qualidade das coisas, né? É para isso que existem aulas como Caminho Sem Dor, né? O Caminho Sem Dor é para isso, é para difundir conhecimento, né, de uma maneira para chegar na ponta, né? Eu acho que é perfeita a sua colocação. então, o mais importante, Thiago, é que a aula é fantástica, como sempre, e as pessoas entenderem que é uma tecnologia, tem sim seu custo elevado, mas quando bem indicada, além de melhorar a vida do paciente, ela dilui esse custo, assim como a própria bomba de difusão de fármacos também, né? Então, você dilui esse custo e acaba transformando em economia, que é algo secundário. O principal é você dar bem-estar para o paciente. Paciente com casos de dor complexa, né? Alguns tipos de dor neuropática, neuralgia pós-herpética, né? Neuropatia diabética, às vezes você não consegue tratar. Síndrome pós-laminectomia, quantos pacientes que teve a coluna operada 2, 3, 4 vezes? São É, pacientes intratáveis ou que você, para tratá-los, você eleva uma dose de medicação que você inviabiliza o paciente funcionalmente. O paciente não tolera. Então, eu acho que a gente não pode privar, né, o paciente do precioso tempo de vida que ele tem. Se a gente tem tecnologias que, quando bem indicadas, você consegue devolver o paciente para viver a vida dele, né? Ou pelo menos melhorar, reduzir medicação e tudo mais. Então, acho que esse é o principal recado que a gente é tem que isso deixar aí. sobre a tecnologia, né? Perfeito. É isso mesmo. Agora, Isso aí. quanto ao mau uso dos dois lados, né? Quanto das indicações ruins, quanto da má prática de alguns convênios que bloqueiam por bloquear, a gente combate isso oferecendo conhecimento, né? A gente combate É, isso fazendo direito e oferecendo conhecimento. Eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. perfeito. Perfeito. Deixa eu ver. Aqui no chat nós não temos mais perguntas. Alguém que está assistindo quiser fazer alguma pergunta? A aula foi tão boa, Tiago, que é difícil a gente ter pergunta. Sei, 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 sei. Isso aí pode ser duas coisas, né? Foi muito boa. É, Ou não, né? Não, mas foi pois é. bom. Foi um prazer estar aqui de novo, tá? E acho que estamos à disposição aos colegas que tiverem interesse em aprofundar o curso está aí, cada ano melhor, né? Espero que a gente consiga difundir cada vez mais. A turma de 2023 já está enchendo, né? Então, sucesso, sucesso. Bom, Tiago, É isso aí. queria te agradecer. Tiago, além de ser meu amigo, meu sócio, e nós estamos juntos aí nessa caminhada de difundir a medicina da dor. Que Convido a grande, todos a Carlos. manter, né, o apoio ao Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor é um projeto social bancado pelo Simpen, onde a gente leva não só conhecimento, né? A gente, através do Caminho Sem Dor, nós tratamos aí mais de 1.000 pacientes por ano. São mais de 2 milhões de reais de doação de procedimentos que a gente faz aí por todo o Brasil, dentro ou fora dos nossos cursos. Acho que é muito importante as pessoas conhecerem isso, né, Tiago? E conhecer os efeitos que o Simpen leva, e agora através do Caminho Sem Dor, para centenas de pacientes no Brasil. Só esse final de semana aqui em Alfenas, por exemplo, foram 33 pacientes tratados com radiofrequência refrigerada, né, tratamento da dor de alto custo, todos gratuitamente, foram mais de 200 mil reais de doação de equipamentos, seja pelo próprio Simpen, seja pelas empresas que nos apoiam. Então, o Caminho Sem Dor hoje ele é a representação social que a gente carrega junto com esse grande projeto que é o Simpen. Nós estaremos em João Pessoa fazendo lá um mutirão com mais de
o Charles que é responsável por ele, mas são 80 pacientes que vão receber tratamento gratuito. Só que em Alfenas, no Premium Dor, serão 120 pacientes tratados. Você tem os pacientes que serão tratados aí no Xindor, todos com neuromodulação. A gente sabe que a neuromodulação não custa menos de R$100.000 cada um. Então, eu tenho muito orgulho de falar que o CIPEM mantém o caminho sem dor e que a gente trata aí no Brasil mais de 1.000, talvez até 2.000 pacientes por ano com terapias altamente complexas e terapias de alto custo, né? Então, isso é algo que nos anima e que nos move, né, Tiago? Perfeito, perfeito. Isso aí é o gás a mais, né, cara? Muito bom poder ajudar. Então, Muito bom. e como você pode ajudar o Caminho Sem Dor? Acompanhando, compartilhando, convidando as pessoas para o grupo de WhatsApp, convidando as pessoas para seguir o nosso canal no YouTube. Essa aula vai estar no YouTube. Assim que eu tiver um tempo para editar e colocar lá, que o tempo é meio complicado, mas ela estará no YouTube, acompanhar a gente nas redes sociais, falar do Caminho Sem Dor, assistir o Caminho Sem Dor, e assim você ajuda a gente a levar o Caminho Sem Dor para mais lugares do Brasil, a beneficiar mais pacientes, a oferecer mais tratamento. E é isso que a gente procura e é isso que a gente vai tentar de todas as formas possíveis realizar. Então, Thiago, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei o quanto é Obrigado, difícil. Carlão. Valeu demais. É um neurocirurgião extremamente bem-sucedido, Ilia! que está aí, dedicou o seu tempo, deixou de ficar com a família, deixou de atender paciente para preparar a aula, e a gente sabe o quanto isso tem valor, né? Então, obrigado, Thiago, obrigado a Lia, está ali, obrigado ao Vivaldo, ao Ricardo, as pessoas que eu estou vendo aqui, a Bianca, né, que vai tomar conta aí do Caminho Sem Dor para a gente a partir de agora. Avisar que daqui 60 dias a nossa plataforma estará disponível, o Caminho Sem Dor terá uma plataforma que as pessoas poderão acompanhar as aulas, terá material, vai ser bem legal, e terá um braço também de informação ao paciente. Não basta ensinar ao médico, nós temos que ensinar também os pacientes. Então, esse vai ser o Caminho Sem Dor daqui para frente. Então, daqui a 60 dias, se Deus assim permitir, a nossa plataforma estará aberta. Peço ao Thiago que se despeça e eu me despeço por aqui. Dedico a todos uma excelente noite, um excelente resto de semana. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite.